Então, vamos iniciar nosso grupo de estudo de hoje. E lembrando, né, que tudo que eu coloco aqui são um pouco das minhas experiências, né, da minha colocação. E como eu peguei, né, toda essa filosofia, esse conhecimento, trouxe para a minha vida, tá? Para que os resultados, né, que hoje eu tenho dentro da minha vida pudesse, assim, realmente me ajudar. E no momento que isso me trouxe, assim, grandes retornos, né, dentro do meu ponto de vista, né, a proposta agora é justamente eu também estar compartilhando essas ferramentas para que vocês possam também estar fazendo sentido na vida de vocês e cada um construir a sua vida baseado dentro dos seus sonhos, dos seus princípios, aquilo que vocês querem construir na vida de vocês, tá? Então, a, a visão dentro do xamanismo que eu coloco, né, ela pega um pouco da filosofia, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje, a arte, né? Eu digo que a arte é você colocar no seu dia a dia o conhecimento e é como a cura, né? Curar é uma arte, né? Não existe uma receita de bolo. Por mais que os meus mentores, meus mestres me trouxeram conhecimento, eles sempre colocavam uma coisa para mim, tá? E como é que é do seu jeito, né? Como você faria, né? Como você colocaria essa pedra aqui, né? E isso, claro, que foi bem depois que eu já tinha, né, recebido já muita informação, e aí eles pediram que eu começasse a colocar da minha forma. E colocar da sua forma é a sua medicina, né? É a sua marca, né? Então, há uma frase, né, que ficou muito, que ficou assim impregnada no meu inconsciente, né? Que ele diz o seguinte: você é único no universo. Ninguém vai fazer uma cerimônia como você faz. Pode fazer algo parecido, mas com a tua sacação, com a tua sensibilidade, você é único. É isso que nos torna, né, assim, pessoas, né, luminosas, né? Muita gente vai falar de xamanismo, muita gente vai colocar o xamanismo para as pessoas, mas a forma como César Cruz coloca é a marca dele, é o jeito dele. Isso vai fazer com que pessoas se identifiquem com a forma como eu coloco o xamanismo e outras pessoas não, né? Então, isso a gente chama de ser original, né? Então, toda essa caminhada, né, me ajudou a encontrar, né, o meu original, né, a minha forma de colocar. E durante muito tempo, né, eu achava que isso estaria desrespeitando as tradições, né? Há muito essa coisa, né, de ter o cuidado com a tradição, de você não estar desrespeitando a tradição. E com o passar dos anos, né, eu tive informações, né, tive com mentores e dizendo, não, filho, de respeitar a tradição é você profanar a tradição. Mas, se você gosta, né, de fazer a sua fogueira, né, com determinadas qualidades de lenha, a fogueira é a fogueira. Se você canta canção, se você faz os mantras do fogo, se você oferece as ervas ao fogo e tem um respeito ao espírito do fogo, não importa se a tua fogueira está sendo feita de bambu, se ela está sendo feita de madeira nobre ou, né, daquela lenha que você foi catando em determinados lugares e achou que aquela lenha ali pode ter sua fogueira. Então, esse retorno, essa resposta me deixou assim muito confortável para que eu possa estar falando de xamanismo dentro da forma como eu falo, né? E outro ensinamento dentro dessa caminhada, né, ele sempre me disseram o seguinte: bem, para você saber se o que você está, a forma como você está conduzindo, melhor assim, está correto, olha para a sua vida. A sua vida é o resultado da forma como você está colocando para o mundo a sua arte.
Então, hoje, quando eu olho para a minha vida, assim, eu tenho que agradecer muito, né? E isso também me diz que a forma como eu estou conduzindo, a forma como eu estou colocando, está correta, baseado dentro daquilo que eu entendo que eu posso estar entregando para as pessoas, tá? Então, quem está vindo hoje pela primeira vez aqui, o grupo de estudo ele é isso. Eu coloco um pouco das minhas experiências, tá? Da minha vivência. Posso indicar vários livros para vocês estarem lendo. E chega um momento aqui no nosso bate-papo, né, que fica aberto para as perguntas, para que a gente possa estar enriquecendo a nossa sala. Então, respondendo aí a nossa irmã, em relação à ajuda que ela me pediu, enfim, o curso né, que eu montei, ele é um curso de autoconhecimento, tá? Porque dentro do caminho, antes da gente entender a parte mágica, né, que é a parte esotérica, eu, por experiência, tá? O que chegou para mim primeiro foi a parte esotérica, a parte mágica, né? Então, já muito, ali com meus 20 anos, já sabia jogar tarô, fazer leitura de mão, enfim, o fogo, né, me chamava atenção. Eu peguei uma época, né, que eu peguei o surgimento do esoterismo, vamos dizer assim, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que foi assim o auge, né? Eu não vou dizer que foi no Rio de Janeiro que nasceu, mas em 91, né, só tinha uma casa esotérica no Rio de Janeiro, que era a Kaandananda. Então, ali eu aprendi, eu fui aprimorar meu curso de tarô. Ou seja, eu peguei todo esse começo da parte esotérica no Rio de Janeiro. Eu vivenciei tudo isso, né? Eu joguei muito tarô na Lenda, que era uma loja, né, que tinha no Rio de Janeiro, na maioria dos shoppings. Então, assim, participei de feiras esotéricas, né? Eu praticamente conheci vários outros estados no Brasil participando de caravanas esotéricas, né? Era tudo pago, né? Assim, a nossa despesa. E o que eu ganhava era o que eu fazia na feira e uma parte que era para a pessoa que organizava. Eu vivenciei todo esse mundo esotérico, né? Essa coisa da magia, né? Enfim, eu vivenciei tudo isso. Mas o que realmente transformou a minha vida, né, em todos os sentidos, foi no momento que eu comecei a entender a filosofia e comecei a colocar na minha vida. Tá? Então, a arte é você colocar na vida. A filosofia é o momento que você vai estudar a filosofia. Como eu estou aqui passando algumas informações para vocês. No curso, né, a gente se aprofunda mais. E a parte mágica, a parte esotérica, é quando a gente vem para as cerimônias. Tá? Então, a forma como eu estruturei a minha caminhada xamânica, até para apoiar as pessoas, é estudo, colocar em prática o meu dia a dia, bom, e dentro das datas específicas das cerimônias, eu estar realizando a minha cerimônia. Né? Então, é o mesmo caminho que eu faço na minha vida. Então, eu estou sempre estudando, eu estou sempre aprimorando e procurando colocar esses ensinamentos no meu dia a dia. Porque o ensinamento sem prática, ele não tem valia nenhuma, é só informação. Tá? Eu tenho que colocar no meu dia a dia para que eu possa ver a transformação e possa ver a cura. Tá? Então, o curso ele é mais ou menos baseado na filosofia e eu ajudo as pessoas a colocarem em prática. Que aí é a disciplina, né? É o apoio que eu estou dando ali toda semana. Vamos praticar, você está praticando, quais são os resultados, e a gente vai vendo, né, as coisas acontecendo. E a parte mágica é quando a gente pode vir para as cerimônias, quando a gente pode participar né, das jornadas, e vai chegar um momento no curso que a gente vai aprender alguma coisa, como foi o workshop de sábado, que eu dei ali, umas coisinhas bem simples, mas que são práticas, que ajudam, né, ao aprofundamento dentro de tudo aquilo que eu coloquei no sábado para as pessoas. Mas aquilo ali já ajuda, né? Você já sabe mais ou menos o que fazer. Mas há muito mais coisas mais profundas em relação a tudo aquilo ali. Então, na realidade, todos nós, né,
temos o nosso lado mágico, né? Todos nós temos o nosso lado esotérico, né? Dentro da tradição xamânica, a gente fala que todos nós temos um xamã, né? Todos nós temos um homem sagrado, a mulher sagrada, e que o que precisa é esse despertar, né? E até pegando um pouco da fala da menina, né? Quando ela coloca que a forma como eu consigo colocar, ela se sente mais confiante em fazer o caminho, isso é algo também que assim, eu passei na minha vida, né? Eu conheci muita pessoa que tinha muito conhecimento, né? Mas quando eu olhava o dia a dia, quando eu tinha oportunidade de conviver um pouco com a pessoa, eu via que aquilo era só conhecimento. Eu não via aquilo na prática, né? Porque as atitudes, em alguns momentos, não parecia que aquela pessoa tinha aquele conhecimento como prática. Claro que na época eu não entendia muito bem, eu não conseguia fazer mais, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Então, muitas das vezes, isso me levava a me afastar daquele grupo, mas não, sempre muito assim na boa, né? Assim, sem criar nada, eu ia me afastando daquela coisa toda e ficava nessa busca, né? De fazer um caminho, às vezes, um pouco sozinho, porque, assim, alguma coisa de, cara, tem alguma coisa errada ali que não é por ali, é só conhecimento, né? E quando eu comecei a conhecer, né? Alguns conhecimentos, o mais importante para mim, que me ajudou muito, é a prática da meditação, a prática do silêncio. Tá? Por quê? Porque através do silêncio, através da meditação, essa minha comunicação com os meus mentores tornou muito mais importante. Por quê? Eu começava a ouvir o que era para ser feito, né? E aí, sem essa questão da insegurança, sem essa questão do medo. Claro que essa conquista de não ter medo, de não ficar inseguro no que fazer, ela foi construída ao longo dos anos. Ela não foi algo que faz isso, isso, isso. Ia lá e fazia. Não era assim, né? Tinha todo o questionamento, cara, que doideira, eu fiquei aqui ouvindo, mas será que é isso? Quantas vezes a gente subestimou as nossas intuições, tá? Então, ao longo dos anos, eu comecei, então, a observar que todas as vezes que eu seguia minha voz interior, os resultados eram agradáveis, né? E quando eu não fazia isso, né, a coisa, ela, sabe, doía mais, era mais complicado, eu perdia muito, em todos os sentidos, tempo, financeiro, uma opção de coisa. E eu falei assim, pô, peraí, deixa eu começar a seguir mais essa voz que fala comigo, né? Então, isso é uma construção que a gente leva muito tempo. Mas o que me ajudou nessa história toda é que eu comecei a ter pessoas que já estavam nisso há mais tempo e dizia, Cezinha, é assim mesmo, escuta a sua voz, né? Se permita ser guiado pelo seu mestre interior. Então, essa é uma frase que, para mim, ela ficou também assim, embutida na minha consciência, né? E com o passar do tempo, eu fui pegando confiança, eu fui vendo os resultados e hoje se tornou uma coisa assim muito natural, tá? Então, muita coisa, até assim, muito dos ensinamentos, ele vai pedir a nós disciplina, paciência, para que você, ao longo do tempo, você vai percebendo, opa, peraí, toda vez que eu não escuto a minha voz interior, as coisas não acontecem da forma como eu quero, né? Então, irmã, pratique ouvir sua voz interior. Quando vier a incerteza, o medo, que faz parte ali no começo, respira, mas procura dar vazão a isso. Não, deixa eu seguir por aqui, deixa eu, sabe, ir fazendo por aqui. E não muito aquilo que as pessoas falam, tá? Mas você vai encontrar esse ponto de equilíbrio dentro
dentro da sua trajetória, dentro da sua jornada. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder a sua primeira pergunta. Boa noite às pessoas que acabaram de chegar, né? Tem muita gente nova hoje, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quero só alertar que a gente tem a sala, ela é 40 minutos, tá? Vai chegar um momento que ela fecha e a gente retorna, tá bom? Então, quem está vindo a primeira vez, é só dar um tempinho que eu abro a sala de novo e a gente vai estar retornando. Então, hoje, a nossa proposta aqui, o nosso bate-papo, né, é falar sobre os desafios como forma de crescimento, né? Hoje, isso para mim é muito claro, né? Não era lá no começo, né? Como eu não tinha essa informação e não tinha as experiências já da vida que eu tenho hoje, eu não iria entender que, pô, peraí, quer dizer que eu tenho que estar sempre em alguma batalha, sempre num determinado esforço. Eu quero uma coisa mais tranquila, né? Então, hoje, não. Eu tenho uma vida mais tranquila, eu tenho uma vida mais organizada, mas antes de chegar essa calmaria toda, né, eu tive que passar por toda uma tormenta, por toda uma construção, para que hoje chegasse essa calmaria, tá? Então, possa ser, né, que nesse momento algumas pessoas possam estar atravessando esses momentos de desafios, né, dentro da sua jornada. Mas se você compreender que esses desafios é para o nosso crescimento, tá? A gente não que vai ficar mais agradável, mas a gente fica com mais confiança e fica claro que isso faz parte do nosso processo, tá? Então, eu coloquei aqui a roda, espero que todo mundo possa estar conseguindo perceber. Dentro do xamanismo, né, a gente fala de arquétipos. Esses arquétipos são potenciais que todos nós temos, né? Então, o visionário, né? A gente ali, quando é criança, a gente sonha, né? Nós somos sonhadores naquela fase ali de criança, né? Dos 0 aos 7 anos, a nossa mente está em estado de hipnose, né? Que é teta. E teta é a imaginação. Por isso que era comum os nossos brinquedos, né? Falar com a gente, né? As bonecas tinham vida, né? Eu vejo muito agora a minha filha, né? As bonecas ficam tudo lá no canto e aí eu falo assim, filha, poxa, as bonecas estão ali, arruma aquilo ali, aquela coisa toda. Você, quando tu era criança, esse quarto via cheio de boneca, tinha escolinha, tinha jardim de infância, tu me chamava para brincar, aquela coisa toda. Ah, pai, eu cresci, isso não existe mais em mim. Fica muito claro que o sonhador, né, a sonhadora, aquela mente imaginativa está dando lugar a uma mente mais lógica. Tá? Então, é muito comum que a gente perca isso. Né? E lá na frente, né, quando a gente está em algum momento da nossa vida, a gente precisa resgatar o sonhador, o visionário. Por quê? Porque a gente vai entender que o resultado da nossa vida é a construção daquilo que eu compreendo que é o melhor para mim. E quem faz a criação da nossa realidade é o visionário, é como você está vendo a vida, como você está codificando a vida. Né? Então, o visionário, ele é um arquétipo, tá? Que ele faz parte da nossa jornada. Né? Eu sou um sonhador, eu sou um visionário. E mantendo o meu visionário sempre vivo, né, eu vou construindo uma vida mais confortável, eu vou construindo uma vida com mais significado. Me ajuda a ter uma visão para, em alguns momentos, né, eu conseguir trazer resposta para aquilo que a vida está me chamando. Né? Se hoje eu estou aqui onde eu me encontro, morando numa comunidade mais próxima da natureza, não foi um processo simples. Né? E eu tive que mudar, eu tive que modificar a minha mente em relação a muitos setores da minha vida que eu não olhava com certo cuidado. Hoje eu olho, mas eu tive que fazer um trabalho de buscar
novas visões para que pudesse trazer para a minha estrutura para eu viver onde eu estou vivendo hoje. Então, eu tive que modificar muitas visões na minha vida. E eu tive que buscar essas visões. Né? Então, eu tive que estudar, eu tive que aprimorar muita coisa para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, é o arquétipo visionário. Né? Então, inovação, cocriação, o poder da imaginação, os decretos, né? Quando eu estou ali rezando e decretando, eu preciso ter uma visão e abençoar o meu sonho. Esse é o arquétipo do visionário. Tá? O outro arquétipo é o arquétipo do guerreiro, que é mais ou menos o nosso bate-papo de hoje. Né? Ação, realização, coragem, né? Caminhada infinita. A nossa caminhada é infinita. Ela não se encerra no momento que a gente deixa essa dimensão, né? Dita aí, entre aspas, morte, não. O nosso caminho é infinito. A cada existência, a cada encarnação, eu estou, né, complementando a minha caminhada. Tá bom? Então, o caminho do guerreiro, que é a ação, que é a realização, ele faz parte da nossa estrutura. Tá? O outro é o curador interno. Quando a gente começa o curso, esse curso que eu ofereço aí, né? A gente começa por esse arquétipo aqui. Tá? Por quê? Porque não existe nenhum caminho sendo construído, não existe nenhuma jornada de autotransformação se a gente não passar pelo processo de autocura. Tá? Então, uma das coisas que a gente aprende nesse caminho do curador é quebra de paradigmas, que são conceitos, são programações que a nossa mente foi programada, tá? Mudanças de hábitos, se a gente não criar novos hábitos, não tem cura, tá? A autocura, eu identificar as minhas fraquezas, né? E buscar a cura dessas minhas fraquezas. Sombra e luz. Então, as minhas fraquezas são as minhas sombras. Aquilo que, de repente, eu não quero ver, eu não quero enxergar. Tá? E é justamente ali que está todo o processo que impede de você se realizar. O medo, a insegurança, vários outros processos, né, que estão associados às nossas sombras. Né? E, às vezes, a gente, dentro do curso, a gente começa a identificar coisas, caramba, eu nunca vi que... Pô, eu não achava que isso poderia ser uma coisa que estaria ali me aprisionando. E agora está ficando claro para mim porque que, né, um caminho. Isso é uma herança, porque a casa do curador, a gente pega todo o sistema familiar, todas as crenças familiares, karmas e maldições de família. Isso mesmo xamanismo, isso é muito forte. Tá? E depois o outro arquétipo, que é o arquétipo do mestre. Né? E esse arquétipo do mestre, a gente vai construindo ele ao longo dos anos. Né? Então, construção de uma nova vida, o aprimoramento, vida interior. O que é vida interior? Né? A prática do silêncio, da meditação, ela é construída ao longo dos anos. Né? Então, eu costumo dizer que hoje eu tenho vida interior. E foi justamente por ter uma vida interior, por ser um homem silencioso, tá? Que os grandes momentos de desafios da minha vida, o que me apoiou muito, o que me ajudou, foi não entrar em pânico. E ir para o silêncio, e dentro do silêncio, eu receber as informações de que maneira eu deveria me conduzir. Então, você acaba sendo mestre da sua própria existência. O primeiro mestre é o mestre da sua própria existência. Tá? Então, qual é o meu papel nessa caminhada toda? Eu ajudar vocês a encontrar o seu mestre interior. Em outras tradições, chama do divino interno, do meu eu maior. Cada tradição dá um nome. Dentro do xamanismo, a gente chama do mestre interior. Tá? Então, o nosso grupo de estudo vai estar passando por um desses arquétipos. Hoje, né, a gente vai falar do arquétipo do guerreiro.
Por quê? Porque as grandes batalhas, é uma linguagem xamânica, que são os grandes desafios, as grandes mudanças, todos nós vamos passar na nossa vida. Tá? Isso eu olhando o que foi a minha e aonde eu me encontro. Mas o que foi que eu entendi dentro dessas grandes batalhas, dessas grandes mudanças? Né? Primeiro, quando eu era convidado para as grandes mudanças, eu tinha que ter coragem para ir. Né? Comecei também a compreender que a felicidade, ela sempre vai ser o troféu, a pena, né? A pena da águia como um vitorioso, após eu fazer a jornada da mudança que me chamou. E não ficar na zona do conforto. Não dar um passo para trás. Porque um dia eu ouvi uma frase que ela, para mim, hoje, ela é muito forte. Né? Uma vez, meus mentores, conversando comigo, me disse assim, meu filho, você quer ser feliz? Eu disse, claro, mestre. Então, tenha coragem. Seja um guerreiro na sua caminhada. A vida vai confrontar com você, mas não veja aquilo como algo ruim. Após a tempestade, vem a bonança. E eu comecei a entender que a felicidade está sempre depois da tempestade. Né? A paz, ela vai estar sempre depois da tempestade. Mas você tem uma opção. Se você não quiser ir para a batalha, você não vai. Mas qual é o propósito pelo qual você está encarnado? É o aprimoramento, é o crescimento. Então, não há crescimento sem os grandes desafios. Então, ele vai desde uma coisa muito simples, tá, a algo muito desafiador. Tá bom? A gente não vai ver as grandes transformações em algo muito desafiador, né, que você levou meses e meses, às vezes até anos, para conseguir se reconstruir. Tá? Às vezes são coisas simples. Estamos crescendo com aquilo. Tá? O mais importante dentro dessas transformações é a gente estar consciente que podemos fazer, se preparar. Pô, mas existe uma forma de preparação? Eu acredito que sim. Você vai ter as intuições de que forma você vai se preparar para isso. Né? E não tenha medo de dar o primeiro passo. Porque eu compreendi que nessa existência não existe o acaso. Se as coisas estão chegando até você, está atravessando o seu caminho, ou é um processo kármico que faz parte da sua agenda de crescimento como ser espiritual, ou é algo que você plantou e você precisa resgatar. Né? Eu costumo dizer que plantar uma nova situação, ela é opcional. Mas a colheita não é opcional, você vai ter que colher. Por isso que, ao tomar as nossas decisões, a gente precisa ter silêncio interior para entender se naquele momento eu vou dizer sim ou se eu vou dizer não. Porque a colheita ela vai vir lá na frente. Tá? Então, no caminho do guerreiro, é o caminho que nós estamos tomando decisões. É o caminho pelo qual a gente diz sim, eu vou para essa jornada. Então, quando eu digo sim, eu estou me posicionando, assumindo o risco. Não, eu não vou para essa jornada. Eu vou permanecer aonde eu me encontro. Eu também estou assumindo o risco. Então, tomar uma decisão de sim ou não é como jogar uma flecha. Ela não tem mais volta. E a gente vai ter que assumir essa responsabilidade. Ok?
coragem. Quando a gente voltar na próxima sala, ela já me deu um sinal que vai fechar, eu vou falar um pouco sobre coragem. Se é que eu tenho alguma coisa, se a gente consegue aqui filosofar sobre coragem, né? Porque é muito relativo a minha visão de coragem para outras pessoas. Mas eu vou colocar um pouco do meu ponto de vista, um pouco das minhas experiências dentro dessa jornada. Ok?